Prezados colegas, eu tenho muito orgulho de me manifestar sobre um tema, meu primeiro tema do nosso videoblog, e gostaria que todos participassem junto comigo desse tema tão importante que vou trazer para vocês. Sobretudo, esse tema ele vai estar disponível nas redes sociais e alguns canais de mídia escrita e também televisiva. Gostaria de discutir com os senhores um assunto muito importante. Eu tenho até decisões que mostram a insatisfação do judiciário nesse sentido, em matéria de direito do trabalho, da alocação da mão de obra indevida, do operário e da tarefa, a qual eu dei o nome de simulada e dissimulada. O que se trata da alocação indevida de mão de obra? Vejamos. Constitui-se uma empresa, a qual, coloquialmente, o mercado da construção civil chama de gato, o gato empreiteiro. Este gato empreiteiro, ele contrata o coitado, a mão de obra, o hipossuficiente, para prestar serviço a terceiros, não exatamente a ele. A construtora, por sua vez, ela constitui uma empresa denominada SPE, ou Sociedade de Propósito Específico. Vejamos, essa Sociedade de Propósito Específico é uma sociedade cujo patrimônio é de não afetação, ou seja, o patrimônio dessa sociedade constituída, ela não se mistura com o patrimônio, por exemplo, da construtora. Ela tem patrimônios independentes. Diríamos que, no caso de uma execução em que pese contra essa SPE, os bens da empresa que a constituiu, evidentemente, estarão protegidos por não estarem sendo afetados, salvo se tal situação fosse provada num âmbito de ilicitude ou num âmbito criminal. Apesar que a ilicitude corre nesse momento um projeto-lei na Câmara dos Deputados Federais transformando a ilicitude em crime, o que, a meu ver, é perfeitamente maravilhoso, não é? Muito bem, o gato, ao adquirir essa mão de obra, que nós chamamos do obreiro, repassa o serviço do obreiro à construtora diretamente. Então, se ele repassa o serviço à construtora diretamente, ele assume, o gato, o empreiteiro, todos os núcleos que estão dispostos no tipo do artigo 3º da CLT. Ou pelo menos simula essa disposição. O que na realidade isso acontece é a simulação dessa disposição, desses núcleos que estão dispostos aqui no artigo 3º, que diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Vou repetir. Presta serviço, a mão de obra presta serviço de natureza não eventual para empregador, sobre dependência deste, mediante salário. Imediatamente, passamos para o artigo 2º da CLT, a qual traz um tipo cujos núcleos define quem é o empregador. Considera-se empregador
a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos, vejam bem, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, agora a palavra-chave do núcleo, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E aí o artigo seguinte, o artigo 2º, traz logo o parágrafo 1º e 2º que não nos interessa. Vejamos, o que se pretende com essa situação? Se pretende o seguinte: o gato empreiteiro toma ou formaliza o emprego do obreiro, formaliza através de um contrato de trabalho. A partir do momento que ele formaliza o contrato de trabalho, ele também assalaria o obreiro. Assalariando o obreiro, o empregado, nota que o gato, o empreiteiro, seria o empregador, conforme diz o artigo 2º da CLT. Empregador é aquele, como ressaltei, que assalaria o empregado. Todavia, toda prestação de serviço que emana o artigo 3º da CLT, os núcleos do artigo 3º da CLT, pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sobre dependência deste, mediante salário. Esta é a única palavra que prejudica a minha conclusão final. Mediante salário do artigo 3º e assalaria no artigo 2º. E evidentemente, o que prejudica a minha tese é o contrato de trabalho. Porque o que eu venho buscar e provar para os prezados colegas, para os interessados dentro do direito do trabalho nesse sentido, justamente é o vínculo, o real vínculo ou princípio da primazia da realidade de quem é o verdadeiro empregador do obreiro na construção civil. Mas por que eu denoto essa situação? Porque é muito simples, meus prezados, meus caros colegas e interessados. Ocorre que todos os ônus gerados desta relação empregatícia sobrecai para o gato empreiteiro, porque é ele que assalaria, é ele que paga o salário do empregado, conforme o artigo 2º, conforme o artigo 3º. Entretanto, o empregado, ou seja, o obreiro, toda a atividade econômica é prestada diretamente para os fins de lucro, para os fins econômicos, para os fins da riqueza da construtora. É lá onde ele presta realmente o serviço não eventual, há empregador sobre dependência. O obreiro, ele recebe instruções para chapiscar a parede, para colocar o piso, o contrapiso, fazer o contrapiso, para fazer um reboco, para, enfim, não do gato empreiteiro, mas evidentemente da construtora. É a construtora que dia a dia, diariamente, determina qual a atividade do empreiteiro, do obreiro, e não o gato empreiteiro, que tem simplesmente a função de locar a mão de obra. Pasmem, senhores, que esta situação visa omitir algumas situações. Dentre elas, nós precisamos entender sobre a dominação, e aí
Max Weber fala sobre a dominação carismática, fala sobre a dominação eclesiástica e sobre a dominação legal. Nesse caso, em tela, a dominação presente, conforme Weber fala, é a dominação legal, porque a lei, a própria lei, determina quem é o empregador, aquele que assalaria, quem é o empregado, é aquele que recebe salário do empregador. E o empregador, notadamente, pela Justiça do Trabalho, aqui temos uma peça exordial com uma resolução de audiência, entende exatamente o que a lei determina e exatamente o que Weber prega. A dominação, o domínio econômico, o poder, ele está eclesiasticamente, o domínio econômico, o domínio do poder está legalmente ou então está carismaticamente. Carismaticamente nós podíamos citar o arianismo, o caso de Hitler, por exemplo. É uma afeição que Hitler, dentro de um processo capitalista, colocava todos para que entendesse que a Alemanha era unitária, solo. No caso eclesiástico, podemos pegar a situação da Idade Média, por exemplo, onde o clero tinha uma grande representação e com isso formava-se aí um domínio espetacular. E a legislação que vem aqui trazer essa dominação. Muito bem, senhores, para não me delongar, eu quero dizer o seguinte, que o gato, ele simplesmente loca o serviço para a mão de obra. O gato simplesmente loca o serviço para a mão de obra, nada mais. E quem utiliza o serviço para os seus fins econômicos é justamente a empresa construtora. Nesse sentido, a empresa construtora, ser reclamada, ela não entra como solidariedade ou com vínculo empregatício. E numa ata de audiência, evidentemente os senhores não conseguirão ler, mas numa ata de audiência recente, numa ata de audiência recente, temos uma decisão aqui pela qual, lamentavelmente, o excelentíssimo juiz da vara, a qual não vou dizer, aqui da segunda região, ele extinguiu o mérito sobre o 267 sem apreciação, por entender da falta de vínculo e por entender que não há qualquer solidariedade nesse sentido. Evidentemente que não há solidariedade. Evidentemente que o empregador real, sob o princípio da realidade, não é o gato empreiteiro, mas sim a construtora. Neste caso, poderíamos citar aí, utilizando o direito civil, o negócio jurídico, da imperfeição dos negócios jurídicos, o artigo 171, dizendo que a relação que existe entre gato com o contrato da empreitada é feito com dolo, para prejudicar alguém. Nesse caso, o ato é anulável. Sobretudo, erra a excelência no momento em que julga o mérito e não pensa no artigo 275, dizendo que o credor pode escolher o devedor a quem tem direito. Finalmente, esse objetivo é um só: lesar publicamente a todos, de forma difusa, lesar o Estado. É isto que vem acontecendo dentro da Justiça do Trabalho. Me perdoe, é isto que vem acontecendo na relação empregatícia, e a Justiça do Trabalho não está conseguindo observar o que está acontecendo. A fraude ao Estado cita o artigo 1º da 8.137, crime contra a ordem tributária,
que suprimir imposto, evidentemente, é crime. Senhores, esta foi a minha primeira exposição, ainda falarei mais sobre ela e sobre a tarefa. Desejo a todos uma boa noite e um forte abraço.